Muito bem. Quando o pastor estava falando dessas providências que coincidem nos versículos, isso é quando a gente vive numa mesma sintonia. Quando a gente está no mesmo propósito, focado no mesmo propósito, aí Deus vai direcionando segundo a vontade dele. E aí a gente pensa que é coincidência, mas é providência. Mas eu quero saber de vocês, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Eu quero saber o seguinte: qual a diferença entre uma pessoa que está dormindo e uma pessoa que está morta? Qual é a diferença entre uma pessoa que... Isso. Quem está dormindo pode despertar, que morreu não desperta mais. A única... Eu estou falando qual é a diferença. Escute bem, eu não estou falando a diferença do que vai acontecer depois. Eu estou falando a diferença que você vê uma pessoa que está dormindo e uma pessoa que está morta. Então, a única diferença entre uma pessoa que está dormindo e uma pessoa que está morta é a respiração. Somente. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. E veja o versículo 11. Isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Verso 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, a vossa E vistamos das armas da luz. 13. Pode ler, todo mundo. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria. Sim. Sim. Isto. Sim. Sim. Nem inveja. Mais o que? 14. Revestimos do Senhor Jesus Cristo. Sim. E não tenhas cuidado na carne. Sim. Em suas concupiscências. Eita. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu quero chamar a atenção de vocês a um detalhe. Eu quero chamar a atenção da igreja a um detalhe. Diego. O verso 11 diz assim: isto digo, conhecendo o tempo que que é já hora de quê? Despertarmos do sono. E qual é a diferença entre quem dorme e de quem está morto lá fora? Observe que são poucas diferenças entre quem está dormindo nas igrejas e quem está lá fora morto, não, em ofensas e pecados, mortos no pecado. Tem muita gente morta no pecado lá fora. Mas qual é a diferença entre quem está morto lá fora no pecado e nós que estamos aqui dormindo? Não tem muita diferença. É porque a gente tem que procurar fazer a diferença.
É por isso que ele diz aqui: já é hora de despertarmos. Por quê? Porque a gente dormindo é a mesma coisa, não tem muita diferença de quem estava fora, morto no pecado. Não tem. Não tem. Ou a gente se acorda, ou a gente vai ficar dormente pro resto da vida. A gente tem que se acordar. Agora, se acordar para quê? É justamente o que a irmã estava perguntando. Mas é morto mesmo lá fora? Não. Eu estou falando dos mortos em ofensa e pecado, aqueles que não aceitaram a Jesus, aqueles que não acreditam na palavra de Deus, aquele que não tem a salvação. Então aqueles que estão mortos no pecado, a Bíblia diz que eles estão mortos lá no pecado dele, não tem problema, está lá. Estão mortos nos seus pecados. Mas qual é a diferença entre quem está morto nos seus pecados e quem está dormindo? Não está produzindo, não está fazendo a diferença. É por isso que a Bíblia diz assim: olha, é hora de despertar. E qual é? E qual é a diferença que a gente tem que fazer? Aleluia. Qual é a diferença, Diego, que eu tenho que fazer? Uma coisa eu tenho que fazer é fazer a diferença. Se eu não estou fazendo a diferença, eu estou igual a eles. Eu estou igual a eles. Se a nossa justiça não exceder a deles, não adianta. Porque se eu não exceder a justiça que ele está fazendo, para que eu ser crente? Gente, o que a gente tem que fazer é exatamente isso que a gente não quer fazer. É incomodar as pessoas com o teu comportamento. A gente parece que se sente meio que acanhados quando as pessoas começam a olhar para a gente e dizer que a gente é diferente. Aí a gente se sente acanhado, como se a gente tivesse errado. Gente, a gente tem que fazer a diferença. Pode entrar, irmã Raquel? Senta aí, pode sentar. Aí o que é que acontece? Escuta aqui. Presta atenção aqui. O que é que acontece? Ou você faz a diferença, ou você vai terminar do mesmo jeito. O que foi que aconteceu com as 10 virgens? O que foi que aconteceu com as 10 virgens? 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Mas todas elas fizeram o quê? Não fez diferença. Nem as prudentes e nem as loucas fez diferença. Todas elas dormiram. No dormir, não há diferença se você tem azeite ou se você não tem. Você está dormindo. E o que é mais diferente, e o que é mais estranho ainda, é porque quando veio o grito, não só foi as prudentes que se acordaram, todas elas se acordaram. Veja como não faz a diferença. Se você está dormindo, se você não faz a diferença, você está na mesma posição de quem morre e de quem está dormindo. Mesma posição. Mesma posição. Para que foi que a gente foi criado? Jesus Cristo, Deus fez a gente conforme a sua imagem. Aí ele disse assim: frutificai. Como você vai frutificar? Que tipo de fruto você vai produzir? Aí é onde entra a questão. Veja bem, a gente tem que produzir frutos. E quais são os frutos do Espírito? É exatamente aquilo que a gente tem que produzir. O que foi que Adão produziu depois que pecou? Desobediência. O que foi que ele colheu com os filhos? O que foi que ele colheu com os filhos?
um homicídio. Um filho matou o outro. Mas por quê? Porque os pais semeou o quê? Desobediência. Olha aí o fruto da desobediência e do pecado que foi semeado. Muito bem, só que tem um detalhe nisso tudo. Veja o que diz aí Jeremias. Eita, olha a hora. Mas falar em vigília, eu estou bem à vontade, né? É nada. Muito bem, mas é bem rápido. Abra sua Bíblia aí, Rutinha, em Jeremias 2 e o versículo 21. Jeremias 2 e 21. Como é que diz aí? Eu mesmo. Sim. 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 Uma semente inteiramente Fiel. como poste Te tornaste para mim uma planta degenerada de vide estranha. E olha que a semente foi plantada, uma semente fiel. Por que a semente foi fiel? Porque quando Deus criou o homem e a mulher, Ele disse... Como é? Não, Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, a imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus. Então veja que a semente foi extraída de Deus. E como é que se tornou uma semente infrutífera? Aí veja como foi. Abra aí Isaías 1:4. Olha aí, Isaías 1:4. Olha a semente como aconteceu. O que aconteceu com a semente? O que foi que aconteceu com a semente? Ai da nação pecadora. Sabe de quem está falando dessa nação? Sabe de quem é essa nação? De Israel. Aí foi o que ele disse? do povo carregado da iniquidade. Que mais? Da semente de malignos dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel. Fizeram o que? Voltaram para trás. Olha o que aconteceu com a semente. Se tornou uma semente o quê? Do maligno. O povo de Deus como semente do maligno. Por quê? Porque não produziu o fruto do Espírito. Hoje de tarde eu estava falando na casa de Diego, no culto lá na casa de Diego, e eu estava falando justamente daquela videira, que quando Jesus ia passando por longe, olhou a videira, estava cheia de flores, ou de folhas, aquela figueira, né? E aquela coisa linda, rapaz, olha, e Jesus logo deu fome. Eu vou lá para me alimentar dos seus frutos. E a figueira se representa o quê? A igreja. E a igreja é para dar os frutos, para Deus saborear dos nossos frutos. Jesus saborear dos nossos frutos. Sabe o que aconteceu? Quando ele chegou na figueira e olhou, não tinha um fruto. Por quê? Porque a igreja não se preocupou em produzir os frutos. A igreja se preocupou em produzir os dons. Os dons se recebem, mas os frutos é você e eu que temos que dar. O fruto da mansidão, o fruto da temperança, o fruto da humildade, o fruto da simplicidade, o fruto da obediência. Gente, por que a gente não faz uma vigília? Olha, em toda a minha vida, eu nunca... Irmã, como é o nome da irmã? Eu já esqueci o nome. A esposa é Eneida. Irmã Eneida, desde quando... Eu já nasci no Evangelho, mas desde quando eu me entendi de crente, eu nunca fui para uma vigília com o caráter de você pedir a Deus para ser manso e humilde. Eu nunca fui para uma vigília
Eu nunca fui para uma vigília para pedir a Deus mansidão e humildade. Agora a gente sempre vai para umas vigílias para pedir poder, para pedir os frutos, batismo com o Espírito Santo, uma bênção, uma vitória. A gente sempre está preocupado em ir para a vigília, né, para receber e nunca para dar. Nunca para dar. É por isso que quando Jesus foi olhar na figueira, não tinha um fruto sequer. Mas eu acredito que Deus está levantando um povo preocupado em produzir Mateus 5:44. Deus está preocupadíssimo nessas pessoas que estão dispostas, Diego, para produzir o versículo de Mateus 5:44. E eu acredito que a gente vai chegar lá, irmã Zefinha. Eu acredito. Porque se está escrito, é porque podemos alcançar. Podemos alcançar. E vamos lutar para isso. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus nos proteja.